Eu quero conversar com você sobre por que morar fora não te faz ser fluente no idioma, ou não te torna fluente no idioma. Eu vou separar esse vídeo aqui em 4 partes para a gente organizar as ideias e ir evoluindo a partir disso daqui. E se você gostar desse conteúdo, lá no final do vídeo, considere se inscrever no canal e deixar um joinha nesse vídeo, porque isso vai ajudar bastante o meu trabalho, mas eu vou te lembrar isso lá no final. Vamos pro vídeo aqui, não vamos enrolar muito não. E o primeiro ponto, o primeiro aspecto aqui é expectativa versus realidade. A verdade é que quando a gente está no Brasil, a gente pensa que quando a gente for morar fora, a gente vai acabar, por conta do dia a dia, a gente vai se tornar fluente, porque a gente vai ter contato diário com o idioma e através disso a gente vai conseguir aí evoluir efetivamente, sei lá, em 6 meses a gente já vai estar conseguindo se virar tranquilamente com o idioma, mas na verdade isso realmente não acontece, porque a partir do momento que você chega, você tem que levar em consideração que você está vindo como residente, uma pessoa que está vindo para morar. Então, quando você chega, você tem dificuldade de entender, você tem dificuldade de se expressar, você tem dificuldade para sobreviver, vamos colocar assim entre aspas. Então, você acaba também tendo dificuldade para fazer amizades. Então, se você não tiver um círculo, umas amizades brasileiras, cara, você vai ser sozinho, você sozinho, se você estiver vindo sozinho, ou você junto com a sua família, tá? Então, nesse caso aqui, é extremamente importante entender que a partir do momento que você chega, só porque você vai no mercado e você consegue ali fazer uma compra de mercado, isso não te faz especificamente fluente só porque você tem esse contato. E eu posso dizer que a maior parte do seu dia a dia morando fora, cara, o seu único contato com o idioma vai ser indo no mercado. Isso se você não tiver filho que vai para a escola ou se você não tiver realmente uma rotina para se envolver nas atividades de onde você vai morar. E isso daqui é extremamente importante de ser dito, porque eu vou colocar como experiência própria, tá? Eu moro na Espanha e quando eu cheguei aqui eu já estudava espanhol, eu já manjava um pouco de espanhol, mas o conhecimento que eu tinha não era um conhecimento de chegar e já, caramba, eu vou falar à vontade, vou me expressar à vontade, até porque eu tinha vergonha, não é vergonha, eu tinha dificuldade ainda de conseguir entender, porque a galera aqui fala muito rápido. Então, o que eu tinha de conhecimento até o momento não era próprio pro nível de rapidez que a galera fala realmente no dia a dia. Então, cara, a galera fala muito rápido aqui. Mas assim, muito rápido mesmo. E quando eu cheguei aqui, eu tenho um amigo brasileiro que mora perto, mas assim, a comunidade de brasileiros aqui onde eu moro na Espanha, eu moro mais ao norte da Espanha, tá? E a comunidade brasileira aqui, cara, é quase nula. Vamos colocar assim, tipo, tem muito pouco brasileiro. Então, ou você faz amizade com espanhóis, ou você fica sozinho. Então, no caso, eu tenho alguns amigos espanhóis aqui e tenho esse amigo brasileiro, que inclusive os espanhóis que eu conheci foi por causa dele, que ele mora aqui há muito mais tempo que eu. Então, eu ainda tive essa sorte de ter esse contato inicial aí por conta de um amigo que eu tenho aqui. Então, eu tenho amizades aqui que eu consigo sair para tomar uma cerveja, jogar um bilhar ou qualquer coisa do tipo, então eu consigo ter esse contato. Mas, no caso aqui, eu sempre mantive uma rotina de estudo ativa pensando em melhorar o meu espanhol. Então eu leio livros em espanhol, cara, eu faço muita coisa em espanhol. Inclusive, eu tive filho aqui na Espanha, então, cara, questão de hospital. Agora, esse ano de 2026, ele vai entrar na escolinha, na guarderia que chama aqui. Então, isso acaba criando mais rotina no idioma que me faz me expor mais. Então, apesar de eu já conseguir me comunicar, apesar de eu conseguir falar tranquilamente, ter as amizades e tudo mais, já ter evoluído o meu espanhol a esse nível, ainda assim a minha rotina é em português, porque eu trabalho com internet, eu não lido diariamente com o espanhol, então no máximo que eu faço é ir no mercado comprar pão, por exemplo, então é o máximo de contato aí que eu tenho. Então, isso colocando na minha realidade, tá? E aí, falando um pouquinho, aqui eu tô sendo muito detalhista nesse ponto aqui, porque é importante você entender sobre expectativa versus realidade. E no seu caso, por exemplo, se você vem pra cá sem documentação e sem falar o idioma, cara, vai ser muito difícil pra você, tá? Assim, não pra cá em específico na Espanha, mas eu digo imigrar de uma forma geral, morar fora de uma forma geral, independente do país que você vá. Cara, você chegar sem documentação e sem falar o idioma, ou até mesmo você chegando no exterior com documentação, mas ainda assim sem falar o idioma, cara, vai ser muito difícil de você arrumar trabalho. A não ser, e principalmente para você que já tem uma formação, para você que já tem uma carreira, ou o que quer que seja, a partir do momento que você vai para fora, cara, é extremamente possível, principalmente se você trabalha com alguma coisa atrelada a computador, tecnologia e por aí vai. Nesse caso, você consegue sim trabalhar fora, só que você precisa sim, com toda certeza, de falar o idioma. Isso daqui é extremamente importante.
Porque senão você vai chegar e você vai ter que lidar com trabalhos de porta de entrada, trabalhos ilegais. Isso daqui eu não tô desmerecendo, tá? Isso daqui é extremamente válido. É uma forma legal, com toda certeza, de você ganhar dinheiro para você sobreviver. Você vai estar trabalhando pelo dinheiro, então isso daqui é totalmente válido. Só que aqui você tem que levar em consideração a sua qualidade de vida, porque a partir do momento que você tem dificuldade no idioma, você não consegue se expressar, cara, você começa a forçar muito o seu corpo, porque você não pode ficar doente, porque você não vai conseguir se expressar na hora de você ir no hospital. Ou, sei lá, você vai ter muita dificuldade, você vai passar muito perrengue. E isso daqui já atrela com o segundo ponto desse vídeo aqui, que é viver no modo sobrevivência. Quando você vive no modo sobrevivência, você cria uma rotina muito no seu mundinho, assim, pensando em se você trabalha ilegal, você vai lá, você não vai falar nada, porque o seu trabalho não vai exigir que você fale. Então você vai lá, você vai trabalhar, você vai fazer o que você tiver que fazer, você vai voltar para casa e é isso. Beleza. Então você não vai poder ficar doente, você não vai poder ter uma rotina fora, sei lá, quer ir no cinema. Cara, você não pode porque você não consegue entender um filme que tá passando no cinema, por exemplo, a não ser que tenha, na verdade, nem com legenda, porque provavelmente o filme que vai estar passando vai ser em inglês com legenda no idioma do país que você vai estar morando. Então você acaba se limitando aí muito ao básico, muito ao conhecimento, tipo, olá, bom dia, boa tarde, eu tô bem, eu não tô bem. E esse eu não tô bem, você para por aí porque você não consegue falar porque você não tá bem. Então isso também acaba dificultando a sua questão de fazer amizades. Cara, de verdade, acaba complicando demais, assim, pra você ir no barbeiro, pra você que é homem, você vai ter dificuldade, sabe? Você vai ter, cara, você vai ter que se expressar da forma que você gosta do seu corte de cabelo. E você vai ter dificuldade para isso, entendeu? Obviamente, você tem que se expor, você tem que passar aí por dificuldades para você poder evoluir também no idioma. Só que nesse ponto aqui, você precisa também entender que você precisa estudar antes de você ir para o país. Aqui é extremamente claro, essa é a principal mensagem que eu quero trazer nesse vídeo aqui para você. E o terceiro ponto aqui que eu vou trazer é o fator psicológico e social, que é o quê? Você acaba entrando numa bolha. Se você vai morar numa grande capital ou um lugar específico que tem muitos brasileiros, beleza, você vai conseguir fazer amizades, você vai conseguir aí, viver com amizades ao redor. Mas dentro do seu idioma, o idioma que você fala, tá? Você não vai conseguir sair dessa bolha. E você não vai sair dessa bolha porque você vai ter medo de parecer burro, tá? Inclusive, não sei se você já viu isso nas redes sociais, mas para mim aparece bastante coisas que postagens, na verdade, que as pessoas colocam lá, tipo, nossa, se a pessoa que eu tô conversando no outro idioma soubesse o quão inteligente eu sou no meu idioma raiz, cara, elas gostariam muito mais de mim. Ou, sei lá, me achariam muito mais engraçado. Isso daqui eu vejo muita postagem sobre isso aí nas redes sociais. E pode ser que você também já tenha visto. E é exatamente esse ponto. Porque você acaba não se expressando da forma que você é, com a sua personalidade, ou no nível de conhecimento que você tem, justamente porque você não quer parecer burro ou você não quer parecer infantil, pelo conhecimento ali de vocabulário que você tem até aquele ponto. E esse medo de se expor, esse receio de, cara, eu não quero errar, não quero parecer burro, não quero parecer infantil, isso acaba também travando a sua questão aí de falar. Você acaba se expondo menos ainda ao idioma, você acaba travando mais na hora de você falar. Inclusive, se você for aí com um brasileiro que você conhece para uma rodinha de amigos estrangeiros, cara, você vai ficar quieto porque você não vai conseguir se expressar. Então você só vai ficar olhando tudo que tá acontecendo ali e não vai falar nada, tá? Inclusive, isso acontecia comigo também no começo, quando eu cheguei aqui na Espanha, porque a galera fala muito rápido e eu ficava quieto porque eu simplesmente não conseguia entender toda a informação. Claro que com o tempo isso foi mudando, eu fui evoluindo no idioma, hoje eu consigo conversar tranquilamente, hoje eu me exponho mais tranquilamente, assim, mas no começo eu sei exatamente porque eu também passei por isso. E o quarto ponto que eu quero trazer vai ser uma reviravolta, que é o que realmente gera fluência para você. Então, nesse ponto aqui, você já entendeu que você simplesmente morar fora não te faz fluente no idioma, por mais que você leve 10, 15, 20 anos morando naquele país. Não vai te tornar fluente. E o que vai te tornar fluente no idioma é a exposição ativa. Então você precisa estudar de forma consciente, você precisa sentar a bunda na cadeira, cara, e estudar efetivamente. Você precisa aprender vocabulário, você precisa aprender gramática, você precisa treinar listening, cara, você precisa treinar tudo. Então você precisa estudar de uma forma consciente. Exatamente o que você faz dentro de um curso qualquer aí. Qualquer que eu diga é do idioma. Então, se você está aprendendo inglês, você vai estudar inglês.
num curso de inglês. Se você tá aprendendo espanhol, você vai estudar no curso de espanhol. Se tá aprendendo francês e por aí vai. Você entendeu a lógica aqui. Então você precisa ter essa exposição ativa. Então, para você que já mora fora, por exemplo, você tá passando por essas dificuldades, cara, se você tiver um dinheirinho aí a mais, sei lá, 50, eu não sei quanto que vai ser aí onde você mora, tá? Eu tô falando com base aqui onde eu moro. Cursos de idioma aqui onde eu moro, tem curso do governo. Então você paga, se eu não me engano, é 70 euros por ano. E aí você vai lá e consegue estudar. A ideia desse curso aqui é justamente você conseguir fazer amizade com pessoas, né, de outras nacionalidades que também estão aprendendo o idioma e estão no mesmo nível que você. Então você consegue aí fazer novas amizades, você consegue se expor no nível que você tem e com isso você vai aprendendo. Isso daqui é uma solução para você, mas se você já tem certa familiaridade com o idioma e você precisa praticar mais, precisa se expor mais e no meio que você gosta, cara, vai fazer algum curso, vai fazer alguma atividade. Por exemplo, aqui onde eu moro, aqui é uma coisa que a minha esposa faz, vai fazer, né, vai começar a fazer, é participar de clube de leitura. Cara, ela é apaixonada por leitura e ela gostaria muito de participar. Então a gente achou aqui um grupo de leitura onde a gente mora, que aí ela vai começar a participar agora, fazer leituras em espanhol, ir lá para falar sobre o livro e por aí vai. Então, não necessariamente você precisa fazer um curso do idioma, mas você precisa se expor se você já tem certa familiaridade. No caso da minha esposa, ela já consegue conversar, ela já consegue, cara, ela entende tranquilamente tudo. Então, aqui, esse fator é justamente para ela se expor mais ao idioma, né? No meu caso, eu vou começar, eu toco violão, né? Eu tenho uma experiência legal com música, então eu vou voltar aqui a estudar música, eu vou voltar a participar desse meio de música para voltar a tocar violão e tal. Inclusive, estou indo atrás já disso. Então, isso daqui eu estou falando como experiência própria, tá? Você precisa se expor mais ao idioma. Tem um outro vídeo que eu gravei aqui no canal também, que é como você vai se tornar fluente mesmo sem morar fora. Inclusive, eu vou deixar linkado aqui, vou deixar um link na descrição também. E aí você consegue ir lá assistir, porque esse vídeo vai ser interessante você entender, porque você precisa estudar antes de você ir para o país. Então você já precisa começar a se familiarizar, precisa começar a ter mais tranquilidade com o idioma, porque na hora que você chega lá, cara, você vai facilitar a sua vida em 100%, tá? De verdade, isso daqui é extremamente importante. E aí, se você quiser aprender inglês, você tem pouco tempo. Vamos supor que para 2027 aí você tá querendo já imigrar, morar fora, e o país que você tá indo fala inglês. Eu tenho uma SAP Speak, que são aulas particulares de inglês que tem um planejamento de 12 meses. Então, em 12 meses você sai do básico até o avançado. Então, se você tiver interesse e quiser saber mais, eu vou deixar o link na descrição aí, você acessa a página, você lê todas as informações, e se você tiver interesse, você entra em contato, tira suas dúvidas e faz acontecer isso daí. Então esse daqui é o motivo que você, mesmo morando fora, não consegue se tornar fluente no idioma, tá? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e só recapitulando o que eu falei lá no começo, se você gostou de fato desse conteúdo, considere se inscrever nesse canal, deixar um joinha também, porque isso ajuda bastante o meu trabalho. E se você tiver dúvida, você quiser falar de alguma outra coisa, quiser que eu traga algum outro tema aqui no canal, cara, deixa um comentário também, porque aí eu posso criar mais conteúdos relacionados às dúvidas de vocês. Então é isso e eu te vejo na próxima.